Vamos falar agora da LDO. Bom, o que vem a ser a LDO? A LDO, nós chamamos isso de Lei das Diretrizes Orçamentárias. O que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias? A Lei das Diretrizes Orçamentárias ela está tipificada lá no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá? Diz que é uma lei que deve contemplar os objetivos, as diretrizes, as metas e prioridades da administração pública, que servirá de base para a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Tá certo? Então, na LDO, tá? Que você vai dizer assim, olha, qual vai ser o objetivo? Lá, no conceito de lá, objetivo, as diretrizes, as metas e prioridades. Tá? Então, qual vai ser, por exemplo, qual vai ser vamos supor aqui um objetivo. Um objetivo podemos dizer assim, sempre com o verbo no infinitivo. Diz assim, é um demonstrativo que vai dizer assim, construir escolas. Tá? Então, construir escolas nas localidades tais. Então, é a única peça orçamentária que vai estar tipificado, vai estar visualizado qual vai ser as localidades beneficiadas com aquelas escolas. Tá? Então, diz assim, construir escolas, construir quadras poliesportivas nas localidades tais. Isso é o objetivo. Qual vai ser a meta? A meta, 10 escolas, 5 escolas, tá certo? Então, esse é o objetivo da LDO, tá? Outra coisa, na LDO não vai contemplar valores para isso. Vai dizer quanto que eu vou gastar para construir essas 10 escolas. Lá você não vai ter essa informação. Por quê? Porque essa informação você vai encontrar lá na LOA, na Lei Orçamentária Anual, nossa próxima peça orçamentária. Então enfatizando o conceito, o que é uma LDO? A LDO, segundo o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que é uma lei que deve contemplar os objetivos, as diretrizes, metas e prioridades da administração que servirão de base para a elaboração da LOA. Tá certo? Bom, trocando em miúdos, o que é isso? Vai ser nessa peça orçamentária que vão estar contemplados os objetivos da administração e a meta da administração. Tá bom? Por exemplo, o objetivo é adquirir equipamentos, adquirir computadores para as escolas municipais, tais. Tá? E qual vai ser a meta? 10 computadores, 100 computadores, tá certo? Então, é nesse demonstrativo que vai estar contemplando. Você vai ter essas informações. Como também, se no município vai haver concurso público, onde é que diz isso? É na LDO. Tá? Na LDO que diz assim, realizar concursos públicos nas áreas tais. Tá bom? Então, a LDO serve para isso. Tá? É um elo de ligação entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Só ratificando mais uma vez. Se você quiser que na tua escola venha que a escola venha adquirir computadores, mesas, ampliar a escola, mais salas de aula, construir quadras de esportes, tem que estar primeiro lá no plano plurianual, no PPA, tá? Em qual exercício que você quer que isso ocorra, na LDO, dizendo quais são as escolas que vão ser contempladas, quais são as localidades que vão ser contempladas e a quantidade desses objetivos, dessas escolas que vão ser construídas, qual a quantidade desses equipamentos que vão ser adquiridos. Vamos falar agora aqui da vigência. A vigência da LDO, a LDO, ela é elaborada para o período de somente um ano, para um exercício, tá certo? Ela é elaborada para ser executada em um exercício, tá bom? De quem é a competência para elaborar a LDO? A LDO é de competência do Poder Executivo. Onde é que eu visualizo isso? Eu visualizo isso lá no artigo 165 da Constituição Federal, que lá diz leis de competência do Poder Executivo. Aí tem lá
PPA, a LDO e a LOA. Tá certo? De quem é a competência para votar? A competência para votar é do Poder Legislativo. Onde é que eu visualizo isso? Lá no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, também da Constituição Federal de 1988. Tá? Então é lá que diz que a competência é do Poder Legislativo. E de quem é a competência para sancionar ou vetar? Ou seja, de quem é a competência para homologar a decisão do Poder Legislativo e ou de discordar, vetar e discordar da decisão do Poder Legislativo. De quem é a competência? A competência é do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo pode homologar, pode sancionar ou vetar a decisão lá do Poder Legislativo. Ok? Muito bem. E qual é o prazo que o Poder Executivo tem para elaborar a LDO? Então, o Poder Executivo, ele tem até o dia 15 de abril para poder elaborar, para poder enviar para o Poder Legislativo a LDO. Tá? Então, o Poder Legislativo tem até o dia 15 de abril para poder elaborar a LDO. Bem, nós estamos falando desses prazos, nós estamos colhendo, nos fundamentando com base na Constituição Federal, certo? Bom, mas a nível de Estado, no caso do Estado do Piauí, e a nível de município, do teu município, tá, esses prazos eles modificam, tá? Então, lá na Constituição do Estado do Piauí diz que os municípios, eles têm até o dia 30 de abril, tá, para enviar, o Poder Executivo tem até o dia 30 de abril para enviar essa peça ao Poder Legislativo, tá bom? Esse prazo também, ele é ratificado, ele é confirmado pela lei orgânica de cada município do estado, cada município de vocês, tá bom? Se você for pegar a lei orgânica do teu município, lá vai dizer que o município, que o prefeito, a prefeitura, ele tem que até o dia 30 de abril para poder enviar ao Poder Legislativo a LDO, tá certo? Tá bom? Na Constituição do Estado do Piauí também fala isso. Tá bom? Então nós estamos tomando por base, para poder unificar as informações, nós estamos pegando por base a Constituição Federal do Piauí, onde diz que o Poder Executivo, a Dilma, tem até o dia 15 de abril para poder enviar ao Senado a LDO, tá certo? Mas a nível de município, tá? Do Estado do Piauí, principalmente, esse prazo se dá no dia 30 de abril. Onde é que eu me fundamento? Na Constituição do Estado do Piauí, tá bom? Bom, e qual é o prazo que o Poder Legislativo tem para votar? Até quando que o Poder Legislativo tem para votar a LDO? Ele tem até o dia 17 de julho, tá? Então, até o dia 17 de julho, o Poder Legislativo ele tem o prazo para poder votar. Onde é que eu visualizo isso? Onde é que eu vejo isso? Onde é que eu fundamento isso? Eu me fundamento lá na emenda constitucional número 50, tá certo? Emenda constitucional número 50, tá certo? Em outras palavras, diz que até o dia 17 de julho. E qual é o prazo que o Poder Executivo tem para sancionar ou vetar? Bom, o Poder Executivo ele tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar, tá? O que foi decidido lá pela Câmara, né? Tá? Mas onde é que Flávio, onde é que eu me fundamento nisso aí? Eu posso me fundamentar no artigo 66, né, da Constituição Federal, né, que lá no parágrafo 2º, se eu não me falha a memória, 2º é 3º do artigo 66, tá certo? Bom, então, e qual vai ser a penalidade que o Poder Executivo tem se ele perder esse prazo? A penalidade vai ser a mesma, referente ao PPA. Então, se o Poder Executivo, se ele perder o prazo de envio dessa peça, tá,
ele vai sofrer as sanções, tanto administrativa como penal. Administrativo é abrir um processo de cassação de mandato dele, esse processo de cassação é iniciado pela Câmara Municipal, pode cassar o mandato dele, e na esfera penal, o Ministério Público pode abrir a ação civil pública, né, por perca do prazo, né, de envio das peças, onde essa pena, pessoal, está tipificada lá no artigo 359 do Código Penal. Tá? 359, eu não me recordo a letra, tá? Mas lá tem 359A, 359B, 359C, vai até a letra E. Então, em uma dessas letras lá, fala da pena de reclusão ou detenção, tá? Pelo perca de envio das peças orçamentárias. Tá? Então, a coisa é séria. Tá bom? Ok? Então, revisando aí com relação à LDO. Então, se você quiser que a tua escola seja contemplada com equipamentos, seja contemplada com ampliação de sala de aula, reformas, isso tem que estar tipificado lá tem que estar como um dos objetivos da LDO. Tá? Por exemplo, ampliar ou reformar as unidades escolares fulano, tá certo? Aí você pode discriminar o nome das escolas ou das localidades. Vai ser a única peça orçamentária que você vai poder visualizar isso. E qual vai ser a meta? Aí você vai dizer quantas reformas ou quantas ampliações você quer, vai acontecer na tua escola, 1, 2, 10, tá, durante o exercício. Tá bom? Bem, e a LDO ela é elaborada para o período de 1 ano, todo ano é realizada a LDO, competência para elaborar do Poder Executivo, votado do Poder Legislativo, sancionar ou vetado do Poder Executivo. O prazo que o Poder Executivo tem para elaborar é até o dia 15 de abril. O prazo que o Poder Legislativo tem para votar, ele tem até o dia 17 de julho. E sancionar ou vetar, o Poder Executivo tem 15 dias úteis. Ok? Vamos falar agora da Lei Orçamentária Anual da LOA, nossa última peça orçamentária. Tá? Bom, o que vinha a ser a Lei Orçamentária Anual? Tá? Então, a Lei Orçamentária Anual vai ser uma peça orçamentária onde é nessa lei que vai estar contemplada, que vai estar tipificada, vai estar visualizada todas as receitas que o município pretende arrecadar e vão estar fixadas todas as despesas que o município pretende realizar. Ou seja, é uma peça orçamentária que deve contemplar as previsões de receitas e a fixação das despesas. Ok? Ou seja, lá no PPA você diz que fez um planejamento para 4 exercícios, 4 anos. Tá? Que despesas são essas que deve contemplar no PPA? As despesas de capital e outras delas decorrentes. Ou seja, é no PPA que você vai dizer quais, por exemplo, quais são as escolas que vão ser construídas. Construir escolas. Em qual exercício essas escolas vão ser construídas? Na LDO que você vai dizer quais são as escolas que vão ser construídas, tá? Nas localidades tais. Bom, e na LDO, na LOA, você vai concretizar tudo isso que foi planejado lá no PPA e na LDO, tá? Então, na LOA que vai ser materializado os fatos, ou seja, vai dizer quanto que vai ser gasto para construir aquelas escolas, quanto que vai ser gasto para fazer a reforma daquelas escolas, quanto que vai ser gasto para adquirir o ônibus escolar, tá? É aqui na LOA, tá bom? Então, deixando o conceito aí para vocês de lei orçamentária anual, é uma lei que onde deve ser contemplada a previsão das receitas e a fixação das despesas, tá bom? Por que previsão de receita? Porque o município ele faz uma previsão de arrecadar 10, ele pode arrecadar 12, né? Então, o que fez uma previsão de 10 e arrecadou 12? Então, esses 2 que foi a mais aí,
nós classificamos isso como excesso de arrecadação, tá certo? Excesso de arrecadação. E vamos supor que o município ele fez a previsão de 10 e arrecadou somente 7. Então, essa queda de 3 aí, nós chamamos isso de queda de arrecadação, tá bom? Bom, então por isso que se fala em previsão de receita, que o município ele pode arrecadar mais ou pode arrecadar menos. Então, como nós já falamos nos tributos, né, no início da nossa aula, são das fontes de recursos para as escolas. O município ele pode arrecadar mais e pode arrecadar menos. Se arrecadou mais, teve excesso de arrecadação. Se arrecadou menos, vai ter queda de arrecadação. Tá certo? Bom, e por que nós falamos de fixação de despesas? Porque se você fixa a despesa, você diz assim, vai construir escolas e vai custar 100 mil. Então o prefeito ele só pode gastar até 100 mil. Ele não vai poder gastar mais do que 100 mil. Tá certo? Ele não vai poder. Mas se ele for querer gastar mais de 100 mil, ele tem que pedir autorização à Câmara Municipal. Que geralmente ela já autoriza, né? Abrir créditos adicionais. Mediante créditos adicionais. Ok? Muito bem. Então, o conceito de lei orçamentária anual é uma lei que deve contemplar todas as receitas que devem ser arrecadadas e todas as despesas que devem ser realizadas. Em outras palavras, né? É a peça orçamentária que vai estar prevista as receitas e vão estar fixadas todas as despesas em todas as áreas. Educação, saúde, obras, assistência social. Tá bom? Bom, qual é a vigência da LOA, da Lei Orçamentária Anual? A Lei Orçamentária Anual ela é elaborada para um período de um ano, para um período de 12 meses. E esse período, esse exercício financeiro corresponde ao ano civil, ou seja, começa do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, ela tem vigência nesse período, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá certo? No Brasil, a LOA, o ano civil, o exercício financeiro corresponde ao ano civil. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ok? Bom, de quem é a competência para elaborar a LOA? Então, a competência para elaborar a LOA, competência é do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo é ele que tem a competência para elaborar do PPA, a LDO e a LOA. Onde é que eu vejo isso? Artigo 165 da Constituição Federal. Tá certo? Muito bem, então é de competência do Poder Executivo. É o prefeito que vai elaborar, por isso se fala assim, projeto de lei, projeto da LOA, projeto da LDO, projeto do PPA, tá bom? É competência, é ele que tem que fazer, é ele que vai consolidar todas as necessidades de todas as áreas, tá? Então, a tua escola precisa de um ônibus escolar, precisa fazer uma reforma, precisa ampliar, o que ele tem que fazer? A tua escola tem que demandar isso para o secretário de Educação, o secretário de Educação coloca no orçamento da escola. Tá certo? Isso que tem que ser feito. De quem é a competência para votar? A competência para votar a LOA é do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo é que vai votar. Em que consiste esse processo de votação? Ele vai apreciar o que o Poder Executivo disse que ia fazer. Tá? Eles podem alterar a LOA? Podem. Ou seja, fazer emendas ao orçamento. Eles podem emendar o orçamento. Tá bom? Bom. E de quem é a competência para sancionar ou vetar? É também do Poder Executivo. Tá bom? Onde é que eu visualizo isso? Onde é que eu fundamento isso? Artigo 66, artigo 66, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal, tá bom? Bom, de quem é o prazo? Qual é o prazo que o Poder Executivo tem para elaborar a LOA? O prazo que o Poder Executivo tem para elaborar a LOA é até o dia 31 de agosto, segundo a Constituição Federal. A nível de município, né, falando em município do estado do Piauí, o prefeito ele tem até o dia 30 de setembro, tá certo? Até o dia 30 de setembro. E é que eu vejo isso na Constituição do Estado do Piauí e na lei orgânica do teu município. Se você pegar a lei orgânica do teu município e a Constituição do Estado aqui do Piauí,
você vai ver que é dia 30 de agosto. Na Constituição Federal é 31 de agosto, ou seja, a Dilma ela tem que enviar para o Congresso até o dia 31 de agosto a LOA. O prazo que o Poder Legislativo tem para apreciar a LOA e votar é até o dia 22 de dezembro. Então, até o dia 22 de dezembro, o Poder Legislativo ele tem que votar a LOA para poder ser executada no exercício seguinte. Tá certo? E o prazo que o Poder Executivo tem para sancionar ou vetar são 15 dias úteis. Tá certo? 15 dias úteis após a votação. Penalidade que o Poder Executivo vai ter, caso venha perder esse prazo de envio, é também o mesmo que ocorre no plano plurianual, no caso do PPA, mesmo caso da LDO, a Lei Orçamentária, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mesmo caso da LOA, né? Ele vai ter as penalidades, sofrer penalidade tanto na esfera administrativa, que é uma ação movida pela Câmara Municipal, que pode ensejar na cassação do mandato dele, do prefeito, como também a ação na esfera penal, movida pelo Ministério Público, né? Que pode ensejar nos termos do artigo 359, né? E letras do Código Penal, né? Em pena de reclusão ou pena de detenção. Tá certo? Bom, então, revisando com relação aos aspectos orçamentários. Se você no teu município, se você na tua escola, você pretende adquirir um equipamento, montar um laboratório de informática, por exemplo, isso deve estar contemplado lá no plano plurianual, porque lá você vai definir qual o exercício que você vai implantar isso, ou quais os exercícios que você vai adquirir esses equipamentos, tá? Que o PPA ele é confeccionado para um período de 4 anos. Bom, na LDO, lá vai estar discriminado quais são as escolas que vão ser beneficiadas com esses computadores, no caso, adquirir computadores ou construir salas de informática nas localidades tais, ou construir laboratórios de informática nas escolas tais. E a meta, quantos? 10 laboratórios, 5 laboratórios. Então, é na LDO que vai contemplar isso. Tá? E na LOA vai materializar tudo isso que foi planejado lá no PPA e na LOA. Tá? Então, tudo que foi planejado lá no PPA e foi planejado na LDO. Então, a LOA vai materializar esse planejamento, tá? Com quais receitas que vão ser adquiridas desses computadores e o valor total desses computadores. Tá certo? Pois era isso a nossa unidade de hoje. Tá? Então, revisando nossa unidade agora, nessa aula de hoje, vimos o que as fontes de recursos necessárias à manutenção das escolas, né? Como é que as escolas se mantêm? Elas se mantêm com os tributos, os impostos, as taxas, principalmente com os impostos, né? Que impostos são esses? De competência do município, que vão ser o ISS e o IPVA. Eles se mantêm com 50% do IPVA e 25% do ICMS e também 50% do ITR. Esses são recursos de transferências. Tá bom? E vimos o percentual que deve ser aplicado no ensino fundamental a nível de município. O percentual mínimo tem que ser aplicado no mínimo 25% desses tributos, do total desses tributos arrecadados, tem que ser aplicado no mínimo 25%, né? E falamos aí das peças orçamentárias, né? Que é o plano plurianual, que é o PPA. Falamos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e falamos aí da Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Tá bom? Vimos novamente nos rever na próxima unidade, na unidade 3, certo? E nós iremos falar ainda um pouco ainda desses recursos, né? O que é que vem a ser Fundef, o que é que vem a ser FNDE. Tá bom? Nos encontraremos em outra oportunidade. Um abraço a todos, que todos retornem aos seus lares, aos seus refúgios em paz e segurança. Um abraço.